A gente já vai entrar no mérito, né, das novidades aí. Aconteceu isso que na própria entrevista, o Emanuel, o Haroldo é perguntado sobre um jogador e tudo, aí cita um Vina, né? E aí ele, aquela mesma situação de desmentir, que é um jogador interessante. Porque, assim, no geral, de todas as entrevistas do Haroldo, do Lucas, do João Paulo, eles nunca desmentiram o Vina, né? Eles nunca chegaram e cravaram, não temos interesse no Vina. Sempre foi enrolação, né, mano? Sempre foi uma passada de pano, logicamente respeitando o jogador, respeitando a história que ele tem no clube. Tanto é que bastou falar no nome dele, a torcida já fica empolvorosa, a torcida já fica, alguns animados, né? Alguns chateados por conta da saída e tudo mais recente. Enfim, mas assim, ele foi perguntado, ele aconteceu ali, né, mano? Não sei se você prestou bem atenção, mas aconteceu aquela situação que ele mais uma vez desmente ali, aquela situação de não ter procurado, que não foi feita proposta, que não sei o quê. E, cara, um dia antes, aliás, foi no mesmo dia pela manhã, ou foi um dia antes, não me recordo, o Del Luiz, cara. Um abraço pro Del Luiz, nosso parceiro. É no mesmo dia de Mesmo dia, né? No mesmo dia pela manhã, o Del entrou em contato com o Vina e fez uma entrevista com ele, onde o Vina fala, pô, que esperou a proposta do clube, que foi prometida pelo presidente, esperou o clube se manifestar e, logicamente, ele tem a carreira para colocar, né, em jogo e ele precisa voltar à atividade, né? Então, esperou muito tempo, conforme o Vina disse, esperou muito tempo uma proposta do Ceará, porque o foco do Vina era o Ceará, era dar continuidade àquilo que ele deixou em 2023 parado, né? E aí tudo que aconteceu na fala dele pro Del Luiz, aí acontece a entrevista, o Haroldo mais uma vez nega a situação do Vina, aquela situação toda. E, cara, 5 horas da tarde vem a pancada, começa todo mundo a se manifestar, o Vina tá vindo, o Vina acertou, o Vina diminuiu proposta, o Vina... Pronto, e algo que tudo indica, diferente das últimas lives que a gente falou aqui, né? Inclusive diversas mensagens, tem um corte nosso aqui que viralizou a gente falando, pai, não tem Vina, não tem nada, não tem proposta, e realmente não tinha, até onde a gente sabe. Tanto é que o próprio Vina diz, né? Diz pro Del Luiz que não houve proposta, não houve contato, não houve tudo. Ontem, 5 horas da tarde, eu recebo uma informação quente de uma pessoa de minha confiança, e logicamente não só eu, mas diversos canais, diversa gente da mídia, enfim, tradicional, mídia independente, recebem essas notícias e é muito rápido, né? O poder da internet fazer com que as coisas aconteçam e se transmita a mensagem de forma rápida. O Vina está acertando, e logo o Horácio Neto, inclusive nosso amigo, nosso querido amigo Horácio Neto, ele solta no seu Twitter, nas suas redes sociais, de que o Vina está acertando, o Ceará está acertando a contratação do Vina, inclusive com situações de salário mais baixo, enfim. E aí, Emanuel? Vina de volta, né? Aí muito próximo, na verdade, de seu retorno. Algumas informações que eu tenho é de que o Vina deve ser anunciado ainda esse final de semana. Então, muito possivelmente, ele deve ser anunciado esse final de semana. As coisas aconteceram de forma rápida. Ele teve sondagens, ao que tudo indica, de times da Série A também, né? Salvo engano, o Mirassol contactou o Vina, mas o Ceará e, logicamente, a paixão dele pelo Ceará também fizeram com que esse acerto acontecesse de forma rapidamente. Não acertando detalhes para esse anúncio acontecer, muito possivelmente deva acontecer amanhã, tá? Muito possivelmente deva acontecer amanhã. O Vina que vem mantendo forma física lá em Curitiba, na sua residência, né? E deve chegar aí sem o ritmo de jogo, lógico, né? Mas fisicamente bem, aparentemente nas fotos ele tá bem, né? Fisicamente, fininho, tá lá se cuidando. E aí? Tá aí os números do Vina na tela, 3 temporadas no Ceará recentemente, 168 jogos, 46 gols, 31 assistências, ou seja, são 77 participações em gols em 168 jogos. Cara, números absurdos
onde eu cravo, Emanuel, aqui, que é sim um dos, de um passado recente, dos últimos 10, 15 anos, se não for o melhor jogador que passou por aqui, um dos, porque tem Magno Alves ainda, né? Tem o Arthur, que teve sua relevância aqui também, por mais da pouca trajetória, mais gols importantíssimos e tudo mais, participações interessantes. Mas Vina certamente está entre os três principais, se não for o principal nome do Ceará desse passado recente. Então tá aí os números dele na tela. Campeão da Copa do Nordeste 2020, sendo craque da competição. 2023 ele estava no time do Ceará campeão em 23, né? Participa de um jogo contra o Ferroviário. Então, querendo ou não, ele participa dessa competição. O Ceará se sagra campeão. E 2020 ele se tornou o craque do campeonato, o meio-campo, né? Seleção, né? Foi para a seleção. O melhor meio, né? Do meio-campo do Brasileirão de 2020, seleção do campeonato, com a camisa do Ceará, ou seja, ainda tem essa situação de que chama muita atenção, tanto que ele carrega de história com essa camisa maravilhosa aí do Vozão. 34 anos, deve estar fazendo 35 muito em breve. Vem de 2 temporadas na Arábia Saudita, onde jogou a primeira divisão, foi rebaixado, trocou de time e jogou a segunda divisão do Arabião. Tem suas participações, principalmente nessa temporada. Ele participa de muitos gols, muitas assistências e bons jogos. Vamos ver como é que chega Vinícius Góes, o Vina, né, Manuel? Aí pro Vozão, vamos debater. A galera do chat aí fica à vontade, manda mensagem, participa, que o Vina muito possivelmente deve ser anunciado pelo Vozão. Manuel. Cara, o Vina faz 35 próximo ano, viu? Ah, é? O Vina é 91, igual a mim. Garoto ainda, um garoto. Vocês, hein? Um garoto ainda. Macho, vamos lá. Essa chegada do Vina, né? Acho que tem alguns contextos que é importante a gente falar. É importante falar que a gente sempre falou que nós dois queríamos o Vina no Ceará. Mas a gente sempre entendeu que o Vina era um jogador que podia fazer muita diferença nesse ataque do Ceará, nesse meio-campo do Ceará. Inclusive, antes mesmo de chegar essa má fase, lá atrás, quando começou os primeiros flertes ali dessa novela, que parece que agora vai ter um final. Mas a gente sempre entendeu muito bem a justificativa do clube, né? Até pela como é que eu posso dizer, Serginho? Pelo profissionalismo que o setor de futebol sempre demonstrou, né? Pelo o planejamento que eles sempre tinham, até chegar nesse momento, cara. Porque se você olha lá, naquele momento, a gente consegue entender. Passado agora 50, 60 dias, não tendo chegado nenhum jogador, o time ter parado de pontuar, né? O Ceará está a 3 jogos sem vencer, fez um gol em 4 partidas. Então, a nossa força ofensiva, ela não é nem que ela parou, não é nem que ela diminuiu, ela parou, ela deixou de existir a nossa força ofensiva. E com essa fala do Drubsky sobre ter tentado 12 atletas e não ter dado certo com nenhum, cara, não tem como você ser contra a chegada do Vina com nenhum argumento. Eu acho que a gente vai ter que pontuar aqui que nós perdemos tempo, isso é um fato, perdemos tempo. Ele já poderia estar treinando, já poderia estar melhorando essa parte de entrosamento, questão de ritmo, de treino mesmo, de jogo. Mas também, por outro lado, é importante pontuar, mas a gente não pode se apegar. Eu acho que o tempo, o que passou, passou. Eu acho que é hora da gente apoiar muito, torcer para que ele chegue, fazer aquela festa para ele se sentir muito confortável, porque o Vina, cara, ele é um jogador que sempre fez questão de representar o torcedor alvinegro, né? Ele é um cara que não é daqui do estado, ele é um cara que é paranaense, veio para cá, teve a identificação, ele sempre vestiu nossa camisa representando muito, sentindo muito. Eu lembro do Vina de momentos muito felizes. Eu estava no 4-0 contra o rival, lembro dele na Copa do Nordeste, no Brasileirão, mas eu também lembro muito do Vina nos momentos difíceis, né? Eu sei que muito torcedor gosta de lembrar daquele momento do Goiás, que ele errou, que foi expulso, mas eu lembro, Serginho, até da eliminação na Copa do Brasil para o rival,
que ele acerta a bola no travessão, no último lance. Ele já tinha feito um gol de cabeça, e ele acerta a bola no travessão no último lance, e ele sai de campo chorando, sabe? Carregado, assim, chorando, porque é um sentimento. Ele sabe o que é que a gente ali estava sentindo na arquibancada. Então, esse cara, Vino, ele traz consigo não só a força técnica, não só a qualidade, mas ele traz o sentimento. E é um sentimento que o torcedor estava precisando sentir agora nesse momento. A gente está precisando se reagrupar, sabe, Sérgio? Acho que você está ali numa guerra e você dispersa, às vezes você começa a perder alguns flancos ali da batalha e tudo, e do nada você precisa se reagrupar. Acho que o Ceará está precisando se reagrupar. Fortalecer novamente ali torcida e clube, aquela união, porque o Ceará ele precisa disso, né? O Del até comentou que conversou com o Haroldo algum tempo atrás, e o Haroldo falou que a importância para ele hoje, ele acha que o Ceará tem que ser muito unido. Esse é o diferencial do Ceará e eu concordo demais. E essa chegada do Vina eu acho que tem esse poder. Não é só o Vina que vai resolver todos os nossos problemas. Eu acho que o Vina ele pode ajudar, mas ele não é mais aquele Vina de 2020. A gente precisa de mais peças, a gente precisa de mais opções de qualidade. Mas a chegada em si, o fato em si, Vina voltando para o Ceará, já anima novamente o torcedor, já traz aquela, sabe, o torcedor se sentir mais confiante, né? E, cara, eu gostei muito dessa notícia. Ontem, quando eu falei para ti, cara, quando tu me falou, eu disse, cara, é uma boa, porque já diminui a pressão, a gente já consegue trazer o torcedor para junto, de volta. Então, é muito importante. É muito importante essa volta. Eu gostei demais e torço para que o Vina vindo, assim que ele for anunciado, vestir a camisa do Ceará novamente, tenha o mesmo sucesso que já teve, cara. Porque também é legal. É legal ter um cara que é identificado com a gente, tendo sucesso com a camisa do Ceará.